tudo bem? Hoje nós vamos falar de um grupo fascinante que é o grupo dos artrópodas. Vejam que no momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão cercados por indivíduos desse filo. Formigas passeiam por todo o seu quarto. Baratas provavelmente estão escondidas embaixo da sua cadeira. Aranhas estão fazendo teias ali nos portais. Ou seja, não há escapatória. Vocês irão conviver sempre com indivíduos desse grupo, indivíduos de alto sucesso evolutivo. Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco as características deste grupo. Na verdade, essa aula está dividida em 3 partes. A primeira parte ela fala sobre as características básicas do grupo dos artrópodas. A segunda parte vai falar sobre 4 grupos muito interessantes dentro desse filo, que são as classes Hexápoda, Chelicerata, Myriápoda e Crustácea. E no final, nós vamos falar um pouco das interações do homem com os indivíduos artrópodas. Então se preparem e fiquem ligados. Como característica, os artrópodas apresentam então as patas articuladas. Mas só as patas, ou seja, as pernas, como o nome diz, não. Todos os apêndices ligados aos segmentos dos artrópodas são articulados, ou seja, antenas, palpos, cercos e as pernas dos artrópodas apresentam essas articulações. Bem, essa é apenas a característica que classifica os artrópodas? Não, todos os artrópodas também apresentam um exoesqueleto quitinoso, ou seja, um revestimento externo de quitina, um derivado de carboidrato, que promove a ele uma certa vantagem, principalmente em relação à dessecação. Eles, por apresentarem esse exoesqueleto, não perdem água para o ambiente com facilidade. E com isso conseguiram conquistar o ambiente terrestre. Eles ascenderam a Terra e hoje é o grupo mais populoso dentre os indivíduos animais. Uma coisa interessante também dentro dos artrópodas é a capacidade de tagmatização. Vocês viram lá na aula de vermes que os anelídeos eles apresentavam segmentos muito bem definidos. Agora vejam que esses segmentos eles foram fusionados, ou seja, eles apresentaram agora um fusionamento e formaram a princípio 3 tagmas. E esses 3 tagmas são a cabeça, o tórax e o abdômen. Vamos continuar com as nossas explicações agora nos slides. Bem, galera, então vamos lá. Qual é o plano básico de um artrópode? Ou seja, quais são as características que todos os artrópodes então compreendem? Vamos ver o que todo artrópode deve ter. Primeiro, todo artrópode deve ter apêndices articulados, sejam eles patas, antenas, palpos, cercos. Todos esses apêndices, ou seja, todas as estruturas ligadas aos segmentos dos artrópodes precisam ser articuladas. Até porque o nome artrópode significa isso, artro, articulação, podos, pés, pernas, mas não somente as pernas são articuladas, mas todas as estruturas que nós considerarmos como apêndices. E aí nós temos as pernas, vocês podem observar aqui nessa imagem, né? Vejam que nessa perna aqui a gente tem muito bem a indicação, ó, das articulações. Temos também as antenas. Nessa antena aqui a gente consegue ver também a indicação das articulações. E, só para vocês observarem, numa fotomicrografia, a gente observa aqui que essas antenas também apresentam articulações. Ó, observe aqui, vamos aproximar um pouco. Aqui, ó. Tá ok? Bem, então a primeira condição para ser um artrópode é apresentar apêndices articulados. A segunda condição é ter o exoesqueleto quitinoso. Quando a gente fala de exoesqueleto, a gente está falando de uma proteção, de um revestimento externo que, como o nome já diz, pelo fato de ser um esqueleto, promove a sustentação do indivíduo. Mas não é só a sustentação que é a sua característica principal, mas também a proteção. Proteção contra a desidratação, por exemplo, proteção contra predadores, proteção contra uma invasão fácil de bactérias e fungos. Então,
todas essas proteções estão relacionadas ao exoesqueleto quitinoso. Quando a gente pensa em exoesqueleto, a gente deve então pensar nisso, numa armadura, num revestimento protetor. Bem, o exoesqueleto ele é formado, como a gente pode ver aqui nessa imagem química, por quitina. A quitina ela é um polissacarídeo e aqui a gente tem um tipo de monômero dessa quitina, que é uma N-acetilglicosaminoglicana. Esse tipo de açúcar é o que compõe, quando em abundância, a quitina. Então, quitina é carboidrato, tá ok? Carboidrato. Onde é que a gente acha isso mesmo em fungo, né? Em nematóide também. Bem, só para vocês observarem aqui, ó, aqui a gente tem um inseto e esse inseto ele está saindo da sua casca anterior. Os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, eles fazem o processo chamado de muda. Então, quando eles crescem, eles precisam sair do seu exoesqueleto anterior para poder realmente expandir os seus tecidos. Então ele sai, um novo exoesqueleto é formado e depois ele vai saindo dos novos exoesqueletos até chegar à sua fase final, onde não haverá mais muda. Aqui a gente vê então esse exoesqueleto quitinoso, tá vendo? Ó, aqui, e o indivíduo adulto saindo dessa larva, está parado aqui, no caso uma larva da ordem Odonata. Outra característica, na verdade, outras características é que todos os artrópodes eles são protostomados. Lembra? Protostomado, no caso, quando o blastóporo é formado, ele dará origem à boca. Proto significa primeiro, estoma significa boca. Além disso, eles apresentam um tubo digestivo completo. Observem, tem uma boca e tem um ânus. E dentro desse tubo digestivo a gente vê a faringe, o esôfago, o papo, o poroventrículo, o gástrico, o seco gástrico no caso, o estômago. Observem que papo, poroventrículo, seco gástrico a gente não está acostumado porque nós, seres humanos, não temos estruturas assim. Mas elas têm funções importantes que nós veremos então em sala de aula. Além disso, ó, temos também os túbulos de Malpighi, característica muito importante dos artrópodas, o intestino, o reto e o ânus. Mas dentro disso aqui, o que você precisa entender é que o tubo digestivo é completo e esses indivíduos apresentam os túbulos de Malpighi. Sobre o sistema nervoso, todo artrópoda ele tem um sistema nervoso ganglionar, então aqui em cima eu tenho um cérebro formado e em cada segmento eu tenho no cordão nervoso um par de gânglios, tá ok? Então cada gânglio desse corresponde a uma pequena filial da matriz que é o cérebro em si. Tá ok? São filiais do centro de comando. Agora vejam que o cordão nervoso ele é ventral, ele não é dorsal. A gente está muito acostumado com o cordão nervoso dorsal por causa de nós, seres humanos. Mas inseto e todo outro indivíduo que tem cordão nervoso, até antes de inseto, tem o cordão nervoso ventral. E há um motivo para isso, pesquisem aí. Além disso, eles apresentam circulação aberta, ou seja, observem essa imagem aqui, ó, na qual quando o coração ele bombeia para todo o corpo pela artéria em si, essas artérias elas não são ligadas, então vai haver um momento em que o sangue ele vai cair, mas vai cair onde? No celoma. No caso, o celoma nos insetos é chamado de hemocele, tá ok? Ele é feito para guardar e armazenar provisoriamente esse sangue dos insetos, que é chamado de hemolinfa, tá ok? Observem aqui uma comparação entre o sistema circulatório dos três principais grupos de artrópodas. Aqui a gente tem um crustáceo, observa aqui o sistema circulatório dorsal, um coração, tá ok? E aqui ele cai na hemocele, você não tem um sistema fechado. Aqui a mesma coisa, um sistema circulatório dorsal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 corações, sim, 9 bombeamentos no caso. E aqui a gente tem
um aracnídeo com seu sistema nervoso também dorsal, ok? Aberto, com algumas modificações, é claro, dos insetos, que é um sistema relativamente básico. Então, galera, a gente fica por aqui e voltamos agora para avaliar cada grupo dos artrópodas. O primeiro grupo a ser classificado agora, a ser caracterizado, é o grupo dos quelícerados. Como o nome já diz, quelicerado tem quelícera. Mas o que seria uma quelícera? Quelícera seriam apêndices, no caso, na cabeça, que se modificam para estruturas alimentares. Estruturas que auxiliarão os indivíduos quelicerados a se alimentar. Observem que, além dessas características, todos os indivíduos quelicerados apresentam 4 pares de pernas. Mas, tudo bem, um exemplo de quelicerado, o que seria isso? Os quelicerados eles se dividem em 3 outros grupos, os língulos, os picnogonídeos e os aracnídeos. Nós vamos agora, nos slides, observar quais são os indivíduos desses grupos e, principalmente, trabalhar com os aracnídeos, que envolvem as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e outros grupos aí. Se nós fôssemos então desenhar um quelicerado, começando então pela sua cabeça, primeiro nós veríamos então 2 peças bucais chamadas de quelíceras, essas que estão sendo desenhadas agora. Os quelicerados apresentam olhos simples, mas podendo ter de 5 a 8 olhos. Então observem aqui a quelícera e vejam agora os olhos, e no final da quelícera nós temos o aguilhão. Bem, agora construindo um corpo de um quelicerado, a gente observa o seguinte: a cabeça e o tórax eles são fusionados. O abdômen é totalmente distinto da cabeça do tórax, mas pelo fato deles serem fusionados, cabeça e tórax, eu chamo isso de prossoma, e o abdômen eu chamo de opistossoma. Além disso, todo quelicerado tem 4 pares de patas. Aqui eu só estou botando de um lado só, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso. Somente uma curiosidade, dentre os aracnídeos, no caso, que está dentro dos quelicerados, no final do opistossoma a gente tem uma estrutura chamada fiandeira. A fiandeira, principalmente nas aranhas, ela tem a condição de produção de teia. Essa teia, no caso, ela é líquida, mas quando fica em contato com o ar, ela se solidifica, dando a consistência de seda. O segundo grupo que nós vamos trabalhar é o grupo dos crustáceos. Sim, o grupo que inclui camarões, lagostas, siris, caranguejos, muito conhecidos principalmente na nossa culinária. Bem, esse grupo ele se caracteriza por algumas estruturas bem interessantes. Todos os seus segmentos apresentam apêndices. Só para vocês observarem, a cabeça de um crustáceo apresenta 5 pares de apêndices. Isso significa que o tagma, cabeça dos crustáceos, apresentam 5 segmentos. Mais à frente, nós vamos observar então nos nossos slides algumas explicações e que faz com que vocês entendam como os crustáceos eles são classificados e quais são as apomorfias desse grupo. Bem, galera, desenhando aqui um crustáceo, né, só para vocês observarem, todo crustáceo ele tem um cefalotórax, ou seja, a cabeça ela é fusionada ao seu tórax. Aqui em cima, né, antes desenhado, a gente pode ver que existe um segmento muito maior, muito grande. Logo depois a gente tem o abdômen todo segmentado. Você tem então na parte do rosto do crustáceo então os olhos, 2 pares de antenas. Isso é uma característica básica de todo crustáceo, são esses 2 pares de antenas. Nesse caso aqui, esse crustáceo que eu estou fazendo, que é um camarão, ele tem 5 pares de pernas, mas isso na verdade vai variar entre os crustáceos. Mas todos os seus apêndices vão apresentar, todos os seus segmentos vão apresentar apêndices, no caso. No final a gente pode ver também sendo desenhado o segundo par de antena, que é essa mais longa. A primeira foi desenhada logo no início ali. Então assim, observem, crustáceo, pessoal, característica básica é 1. Cefalotórax e abdômen, 2. As antenas e, no caso, uma condição também especial é que boa parte dos crustáceos apresentam seu exoesqueleto de quitina também com partes calcárias, fazendo então com que ele tenha uma verdadeira carapaça e fique muito mais dura do que os insetos, por exemplo, ou então dos aracnídeos. Beleza? Como terceiro grupo, nós temos os miriápodas. Como o nome já diz, miri, que significa 1000,
E poda, que significa pernas, são os indivíduos artrópodes que apresentam um número muito grande de pernas. Eu estou falando dos quilópodas e dos diplópodas, mais conhecidos como os gongolos e as lacraias. Os quilópodas, no caso, representados pelas lacraias, eles são indivíduos carnívoros, eles caçam insetos, caçam pequenos animais, matam esses pequenos animais. E uma característica muito interessante é que tanto quilópoda quanto diplópoda, eles apresentam a cabeça, mas o tórax e o abdômen não são bem definidos. São segmentados, mas não apresentam uma tagmatização. Os quilópodas, que são representados pelos gongolos, eles já têm uma característica de certa forma mais amena. Eles só se alimentam de plantas e alguns detritos e resíduos jogados na natureza. Vamos observar agora nos slides mais algumas características desses grupos. Vamos lá, galera. Os miriápodas, no caso, primeiramente corrigindo uma coisa que foi falada agora no vídeo, é o seguinte: eu falei que quilópoda era gongolo e diplópoda era lacraia, né? Que os diplópodas eram venenosos. É o inverso, tá? Quilópoda, pessoal, que são as lacraias. E observem aqui, ó, todos eles apresentam segmentos do tronco que não são fusionados. Então eu consigo claramente identificar todos os segmentos, não há um fusionamento evidente entre eles. Tem um par de pernas para cada segmento. E aqui, ó, na maxila, eles vão apresentar glândulas de veneno. Quem já foi, no caso, picado por uma lacraia, sabe qual é a dor que você tem depois desse ataque delas, né? Tem uma coisa assim que é interessante a gente perceber, que dependendo da lacraia e do tamanho dela, ela pode levar à morte até seres humanos pequenos, né, como crianças. Já os diplópodas, eles também não apresentam os segmentos do tronco fusionados, e no segmento 2, 3 e 4, eles apresentam um par de pernas. Depois disso, todo o segmento vai ter 2 pares de pernas. É por isso que o nome é diplópoda. Esses diplópodas, eles são representados pelos gongolos, né? Esse indivíduozinho que a gente vê aqui, de certa forma inofensivo. Mas, quando atacado, eles possuem algumas substâncias de defesa que são tóxicas, com odor forte, que eles liberam. Substâncias até voláteis. Eu lembro, por exemplo, que quando meu cachorro ele tenta pegar um gongolo, ele logo sai assim, porque o gongolo se enrola todo e ele libera essa substância que para o meu cachorro é irritante. Beleza, galera? Então, vamos continuar a nossa aula. E agora o maior grupo dentro do filo dos artrópodes, o grupo dos hexápodas. Como o nome diz, são os indivíduos com 3 pares de pernas, ou seja, 6 pernas, e representados em sua maioria pelos insetos. Mas só tem inseto dentro dos hexápodas? Não, tem os colêmbolas, existem também os dipluros, os proturos, mas é representado, de certa forma, em maior parte, pelos insetos. Todos os indivíduos hexápodas, eles apresentam então 6 pernas e um par de antenas sensoriais. Os insetos em si, eles apresentam outras características interessantes, como mandíbula externa, ou seja, o aparelho bucal está externo, visível, né, e de certa forma uma capacidade de predação melhor. Além disso, os insetos podem apresentar asas. Existem insetos sem asas, mas a maior parte deles hoje apresentam essas asas. Nós vamos nos slides agora observar mais algumas características sobre o grupo dos hexápodas. Bem, galera, como vocês podem ver aqui, ó, eu estou fazendo um hexápoda. Esse hexápoda ele tem uma cabeça bem definida, um par de antenas, todo hexápoda tem um par de antenas. As mandíbulas elas podem ser internas ou externas. Tem um tórax que é trissegmentado. E aí, no segundo segmento, nos insetos eu posso ter a presença de asas. E cada segmento torácico, então, tem os apêndices articulados, que são as pernas. Logo no final, nós temos o abdômen. E essas são as características, então, dos hexápodas. Bem, galera, finalizamos então a nossa aula sobre os artrópodas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E eu gostaria que vocês então pegassem as perguntas aí ao lado do vídeo, respondessem essas perguntas no seu caderno para que a gente possa discutir em sala de aula. Caso você não tenha aula com nós, os professores de biologia,
aqui da escola, você pode também mandar a sua dúvida aqui ou no site do Bio na Aula ou então aqui embaixo no vídeo mesmo aqui no nosso canal no YouTube. Ok, pessoal? Mas não deixem de esclarecer as dúvidas que vocês têm, beleza? Então um abraço, na próxima semana nós falaremos sobre os equinodermos. Então, até lá!